Modelo entidade e relacionamento estendido. Essa aula nós vamos falar basicamente sobre herança. Esse tipo de modelo, essa extensão do modelo entidade e relacionamento que nós já vimos em aulas anteriores, como que ele surgiu? Ele surgiu lá em final dos anos 90, início dos anos 2000, mais ou menos, quando a programação orientada a objetos ela estava assim, a pleno vapor, todo mundo estava programando orientado a objeto, né? Era assim, um novo estilo de programação, um paradigma totalmente diferente. E aí, aqueles mais empolgados com a linguagem, com a programação orientada a objeto, eles tiveram a ideia de unir os conceitos de objetos, classes, né, e todos os conceitos relativos à orientação a objeto no banco de dados, nos modelos de dados, entidade de relacionamento, basicamente. Né? No modelo de dados relacional, na verdade. Né? O modelo de dados relacional foi proposto por Code lá nos anos 80. Então, pensa, eram 20 anos de estagnação mesmo do modelo relacional, não tinha nada de novo ali. Então, foi realmente uma revolução lá nos anos 2000. Tiveram grandes empresas que fizeram propostas de novos SGBDs totalmente orientados a objeto. Foi uma grande revolução. Mas o que aconteceu? Essa abordagem de banco de dados orientado a objetos não deu certo, sabe? Tiveram que voltar algumas coisas, né? Tiveram que voltar ao modelo relacional mesmo, nós vamos falar sobre ele mais para frente, né? Mas ele é baseado aí na entidade de relacionamento que a gente já está vendo. Mas eles tiveram que voltar àquela simplicidade do modelo relacional. O banco de dados orientado a objetos, ele agarrava em algumas coisas assim que perdia em performance do banco, né? As pessoas não aderiram mesmo, os programadores não aderiram, assim, não foi legal, tá? Então essa coisa, às vezes você pode ver algum material, né? Algum material mais antigo, algum conjunto de slide mais antigo, que tem lá banco de dados orientado a objeto. Banco de dados orientado a objeto morreu, não existe mais, não deu certo. O que existe é uma extensão do modelo entidade-relacionamento que usou alguma coisinha boa ali, alguma coisinha que era possível incorporar ao modelo de dados. Né? E essa coisinha lá do modelo, lá da programação orientada a objetos, era a herança. Tá? Então, nós vamos falar sobre herança aqui. Lá na programação orientada a objetos, a herança é um dos 4 pilares desse estilo de programação. Né? Nós temos lá abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. A herança é um dos 4 pilares mais importantes, né, das 4 bases mesmo da programação orientada a objeto. E ela tem essa ideia mesmo de herdar, né? Uma coisa herda de outra, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma simplificada, com foco em dados, tá? Bom, dentro da herança, né? A herança é assim o meio de da gente lá na programação orientada a objetos, a herança é uma maneira de você reaproveitar código. Uma classe herda de outra classe. E aí você economiza código, né? Economiza escrita de código, pode reescrever algumas coisas. Aqui nós temos basicamente 2 mecanismos: a especialização e a generalização, né? Lá também é bem parecido. Bom, o que é a especialização? É o processo de definição de um conjunto de subclasses, subtipos, de um tipo de entidade. E a generalização é um processo de definição de um tipo de entidade genérico, uma superclasse, a partir de um conjunto de tipos de entidade mais específicos. Por exemplo, pessoa física e pessoa jurídica. É uma especialização de pessoa. E pessoa
é uma generalização, é uma forma geral de você falar de pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física é pessoa, pessoa jurídica é pessoa. Então, olha só o verbo que eu estou usando, é, né? Uma coisa é outra, tá? Vamos ver esse exemplo mais claramente aqui, ó. Eu tenho aqui a entidade pessoa. Uma pessoa, para mim aqui, ela tem ID, uma identificação, que é a chave da minha entidade, uma data de início aqui, tá? E um endereço. Aqui pode ser endereço composto, aqui só para simplificar eu coloquei endereço aqui, tá? Bom, e aí, veja que agora a gente tem um tipo de relacionamento, né? Uma espécie de relacionamento um pouco diferente aqui, olha. Eu tenho uma bifurcação aqui, ó. Uma pessoa, parece que ela é ou pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física, ela tem CPF, tem nome, tem estado civil. Mas isso aqui, ó, é uma herança. Pessoa física é uma pessoa. Então, pessoa física, ela tem CPF, nome, estado civil e ID, data inicial e endereço. A pessoa jurídica, ela tem CNPJ, razão social, setor produtivo e valor estimado. E identificador, data de início e endereço. Pessoa jurídica é uma pessoa. Pessoa física é uma pessoa. Tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é herança. Isso aqui é herança. Pessoa física e pessoa jurídica são subclasses de pessoa. E pessoa é a superclasse ou é a classe mãe de pessoa física e pessoa jurídica. Subclasse e superclasse é termo lá da programação orientada a objeto. Então, aqui para nós, vamos pensar assim, ó. A pessoa é a superentidade, né? É o supertipo. É o supertipo, ou é a entidade mãe de pessoa física e pessoa jurídica. Pessoas física e pessoa jurídica são os subtipos ou as subentidades, né? São as entidades filhas de pessoa, tá? Essas entidades filhas, elas herdam da sua mãe. Elas herdam as características, elas herdam os atributos de sua mãe e herdam também os relacionamentos dela, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, esse aqui é um esqueminha e aqui é um exemplo aqui de algumas instâncias. Suponha aqui que nós temos 6 pessoas, né? Então, uma pessoa tem ID, data inicial e endereço. Mas essa primeira bolinha aqui, que representa a primeira pessoa, ela é uma pessoa física. Então, ela não tem só esses 3 atributos, ela tem esses 3 atributos e mais CPF, nome, estado civil. Essa segunda bolinha, ela é pessoa jurídica. Então, ela tem ID, data inicial, endereço e CNPJ, razão social, setor produtivo e valor estimado. Tá? E assim a gente tem cada entidade categorizada em pessoa física ou pessoa jurídica. Ou melhor, essa pessoa aqui é uma generalização, né? E nós temos aqui cada pessoa especializada em pessoa física ou pessoa jurídica. Certo? Muito bem. Aqui a gente vai ver daqui a pouco algumas outras detalhes aqui desse modelo, né? Um pouco novo aqui. O que significa, né? Essa bolinha aqui é o tipo de herança, tá? Vocês vão ver aí outros na internet, vão ter outros, vai ter um triângulo aqui, ó, que também pode representar uma herança. Eu estou usando esse modelo aqui, essa anotação, que é a anotação indicada pelo livro do Navati, e ela é bem completa. Então, aqui, ó, essas coisinhas aqui, eu não consegui desenhar direito, mas é como se fosse a relação de conjuntos lá da matemática, sabe o está contido? É como se eu estivesse falando assim, ó, pessoa física está contido em pessoa.
Quer dizer, pessoa física é um subconjunto de pessoa. Pessoa jurídica é um subconjunto de pessoa, tá? E esse Dzinho aqui, ó, né, essa bolotinha aqui em cima não é um atributo, né? Mas é uma bolinha com um D aqui no meio. Esse D aqui significa disjunto, disjunção. Nós vamos ver mais detalhes daqui a pouco, mas aqui já para explicar, né, melhor o que é esse modelo, essa disjunção significa que esses dois conjuntos de pessoas, de entidades filhas, eles são disjuntos. O que é um conjunto disjunto? É um conjunto que não tem interseção, são subconjuntos, né, que não tem interseção entre eles. Você não tem um elemento de pessoa física que é também pessoa jurídica. Você não tem, né, melhor explicando, você não tem uma pessoa que é ao mesmo tempo física e jurídica. Você pode ver aqui nas nossas instâncias aqui de exemplo. Ó. Você não tem nenhuma bolinha aqui do conjunto de pessoa, né, que você tem dois traços, um indo para física e o outro indo para jurídica. Né? Ou ele é um, ou ele é outro. Tá? Bom, essas instâncias, né, toda instância de uma subclasse ou um subtipo, né, toda instância de uma classe filha, de uma entidade filha, é também uma instância da entidade mãe, da superclasse, né? Por exemplo, todo mundo que está aqui em pessoa física é uma pessoa. Todo mundo que está aqui em pessoa jurídica é uma pessoa. Então, todo filho, ele herdou da mãe, ele é alguma coisa da mãe também, tá? Exemplo, Tony Luiz é uma pessoa e é uma pessoa física. Ou, Tony Luiz é uma pessoa física e é uma pessoa. Se ele é uma pessoa física, ele é uma pessoa, tá? Uma entidade de uma subclasse, né, de uma classe filha, de uma entidade filha, tem todos os atributos e relacionamentos da entidade mãe, da superclasse. Ou seja, ela herda, a entidade filha herda todos os atributos e relacionamentos da superclasse. E ela deve definir seus próprios atributos e relacionamentos locais específicos. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é a definição de herança de tipo, né, aqui no banco de dados. Veja aqui o nosso modelo de novo. Aqui nós temos pessoa física é filho de pessoa, pessoa jurídica é filho de pessoa. Faria algum sentido para nós se pessoa física, eu falasse aqui que pessoa física é pessoa, né? Mas pessoa física não tivesse nenhum atributo específico? Faria sentido a gente repartir um subconjunto, sendo que esse subconjunto específico aqui, especializado, né? Ele não tem nenhum atributo que é diferente do atributo da classe mãe, da entidade mãe, da entidade mais genérica? Não faria sentido. Então, esse parágrafo aqui quer dizer exatamente isso. A classe filha ou a entidade filha, né, aquela mais especializada, ela tem que definir os seus próprios atributos específicos. Senão não faz sentido ter esse relacionamento, essa divisão com a herança. Bom, e ali também nós falamos que a classe filha, ela herda não somente os atributos da classe mãe, né, da entidade mãe, mas ela também herda os relacionamentos. Então, aqui, ó, quantos atributos e relacionamentos cada tipo de entidade tem? Vamos ver pessoa. Pessoa tem 3 atributos e tem um relacionamento com imóvel. Aqui, no caso, é uma pessoa possui N imóveis. Pode possuir N imóveis, né? E o imóvel é de uma pessoa, seja ela física ou jurídica, né? Mas vamos lá. Então, pessoa tem 3 atributos e um relacionamento. Pessoa física, ela tem 6 atributos. Por quê? Porque ela tem os 3 atributos específicos dela e mais os 3 que ela herdou.
E tem um relacionamento. Por quê? Porque a mãe, né, a pessoa, ela tem um relacionamento. Então, a pessoa física herdou esse relacionamento da entidade mãe também. E pessoa jurídica tem 7 atributos, porque ela tem os 4 aqui dela específicos e mais os 3 da entidade mãe. E tem um relacionamento, porque ela herdou esse relacionamento aqui com a entidade imóvel. Ok? Bom, a herança é um tipo de relacionamento, tá? Então, esse tracinho aqui, né? Ela é um tipo de relacionamento. E uma entidade, ela pode estar envolvida em várias heranças, no mesmo modelo. Então, esse exemplo aqui, eu tirei do livro do Navati, adaptei ele um pouquinho, tá? Vou explicar aqui. Bom, aqui nós temos um modelo de empregados de uma empresa. Então, o empregado, ele é classificado em 3 classificações distintas. Ele é classificado em a função que ele exerce ali dentro da empresa. Então, essa é uma classificação aqui em verde. Ele pode ser gerente ou não. E ele é classificado no tipo de recebimento, né? De se ele é assalariado, se ele recebe como horista e assim por diante. Então, aqui, nós temos aqui 3 relacionamentos de herança com a mesma entidade empregada. Então, essa entidade empregado, ela tem a primeira herança dela, o primeiro relacionamento de herança, é essa herança disjunta também, com relação à função exercida por esse empregado, tá? Então, ele pode ser designer, ou técnico, ou engenheiro, tá? Será que ele pode ser designer e técnico ao mesmo tempo? Não pode, porque aqui nós temos uma herança disjunta, ou seja, você não tem sobreposição aqui entre essas entidades em verde aqui, ó. Elas fazem parte desse mesmo mecanismo aqui, dessa mesma herança com o empregado, tá? E elas não se sobrepõem. Você não pode ter um engenheiro e técnico ao mesmo tempo. Não pode ter um engenheiro e designer ao mesmo tempo. Não pode ter um técnico e designer ao mesmo tempo. Certo? Então, esse disjunto significa isso. Você tem subconjuntos disjuntos aqui. E aqui, ó, aqui do lado está explicando um pouco mais. O empregado, ele pode ser, porque nem todo empregado é. Olha esse traço aqui, ó. É aquele mesmo traço de parcial ou total que a gente tinha. A gente vai explicar um pouquinho mais depois. Mas aqui, ó, nem todo empregado é classificado quanto à sua função. Você pode ter um funcionário que está só cadastrado lá, genérico mesmo. Ele não exerce nenhuma função específica dentro dessas possíveis aqui, mas ele é um empregado daquela empresa, por exemplo. Ele é o estagiário, ou ele é o secretário, ou ele é da equipe de faxina, que não está nessa classificação aqui, né? Ele é de outra classificação, a gente pode ter uma outra relação de herança aqui, mostrando o setor, ou, sei lá, um grupo funcional ali, algo desse tipo, né? Então, mas dentro dessa classificação entre designer, técnico e engenheiro, nem todo empregado faz parte de alguma dessas 3. Então, aqui nós temos que o empregado pode ser designer ou técnico ou engenheiro. Da mesma forma como a gente tem aqui um traço simples aqui, ó, nessa outra herança aqui, ó. Isso aqui é uma outra herança que não tem nada a ver com essa inverdinha aqui, ó, com o gerente. O gerente, ele é um empregado também. Então, o gerente herda de empregado. Né? Ele tem aqui os atributos dele, que eu esqueci de colocar aqui, acho que no exemplo lá nem tinha. Mas poderia ser o número de funcionários que ele gerencia, um atributo dele, ou a data de início dele na gerência, alguma coisa desse tipo, né? Então, ele se diferencia de um empregado comum aqui, né? E ele herda de empregado.
Mas veja que nem todo empregado é gerente. Se todo empregado dessa firma fosse gerente, aqui nós não teríamos um traço simples, nós teríamos um traço duplo, certo? E veja também que esse gerente, ele tem um relacionamento com o projeto, porque o gerente gerencia projeto. Será que o empregado tem esse relacionamento com o projeto? Não, porque nem todo empregado é gerente. Quem tem relacionamento com o projeto é o gerente. Só essa subclasse, esse subconjunto de empregados aqui, que pode ter projetos gerenciados aqui por eles, tá? Bom, agora, então, pode ser designer ou técnico ou engenheiro, pode ser gerente, nem todo é uma dessas duas classificações aqui. Mas todo empregado dessa firma, ele tem que ser ou assalariado ou horista. Você tem que especificar qual que é o regime de trabalho, né, de remuneração desse empregado nessa firma. Então, aqui, ó, traço duplo nesta herança disjunta também. Então, veja que eu tenho duas heranças disjuntas. Tem uma herança simplesinha aqui, né? Mas eu tenho duas heranças disjuntas, onde uma é parcial e outra é total. Onde é total significa que todo empregado ele tem que ser, você precisa dizer qual que é o tipo de pagamento dele, né, de remuneração dele, se ele é assalariado ou se ele é horista. Se ele for horista, ele vai ter aqui uma escala de pagamento. Se ele for assalariado, ele vai ter o salário dele fixo ali, né, o valor do salário dele, e ele pode pertencer a um sindicato. Então, veja, o empregado assalariado, ele tem um relacionamento com o sindicato. Mas será que todo empregado tem um relacionamento com o sindicato? Será que todo empregado pertence a algum sindicato? Não, porque eu posso ter um empregado que é horista. O empregado horista, ele não pertence a sindicato. O assalariado, sim. Ok? Então, todas aquelas relações que a gente já tinha, né? Aqui nós estamos vendo cardinalidades, aqui nos relacionamentos, permanece aqui normal, tá? Nós temos relações de totalidade ou parcialidade aqui na participação de uma entidade, né? Até mesmo com a herança. E aqui também segue a mesma ideia que a gente já tinha visto anteriormente, tá? Restrições sobre herança. Nós temos aqui a relação de disjunção, onde as entidades filhas, as subclasses, elas podem ser disjuntas, que a gente indica pela letra D minúsculo, disjunte, né? Ou sobrepostas, que a gente indica com a letra O minúsculo, que é overlap, né? Que significa sobreposto, né? Sobrecarregado aqui. A gente tem também a relação de completude, que é a cobertura da superclasse, né, ou da entidade mãe aí, em relação às subclasses ou entidades filhas, que podem ser total ou parcial. Então, se a gente tem disjunto ou sobreposto, total ou parcial, quais as restrições possíveis que a gente tem da herança? Nós temos uma herança disjunta e total, disjunta e parcial, sobreposta e total ou sobreposta e parcial. Então, vamos explicar melhor cada uma delas. A especialização disjunta, a herança disjunta. Aqui nesse caso, no nosso exemplo lá do empregado, nós temos aqui que aquela classificação do empregado quanto à sua função dentro dessa empresa fictícia aqui, o empregado não podia exercer duas funções dentro dessas aqui, né, dessas filhas aqui, ao mesmo tempo. Então, nós temos uma relação disjunta, uma herança disjunta nesse caso aqui. Um empregado é designer, ou técnico, ou engenheiro. Ele nunca exerce duas ou mais dessas funções aqui ao mesmo tempo. Aqui um exemplo de relação de especialização, né, de herança sobreposta. Suponha que você tem uma universidade, por exemplo, que tem disciplinas
A mesma disciplina pode ser oferecida para a graduação e para a pós-graduação ao mesmo tempo. Você tem uma turma mista, por exemplo. Isso acontece em algumas universidades, quando você tem lá uma disciplina, às vezes uma disciplina base lá da pós-graduação de um determinado curso, e é a mesma disciplina, mesmo professor, a mesma coisa lá da disciplina que é oferecida para a graduação. Eles juntam as turmas, né? E é a mesma disciplina, a mesma coisa, mesmo conteúdo, mesma coisa. Então, você tem aqui uma herança sobreposta. Vamos supor, então, você cadastra a disciplina lá com o ID e o nome da disciplina, e se ela for de graduação, você coloca lá os créditos dela, né, e o curso que ela é oferecida, né? Talvez aqui o curso e o crédito seria, né, junto aqui, seria uma coisa composta e multivalorada aqui também, né? Para cada curso, um número de crédito específico, por exemplo. Então, você tem aqui o número de créditos e o curso ou os cursos para o qual essa disciplina é oferecida na graduação. E se ela for também na pós-graduação, você tem um nível, se é mestrado, doutorado, especialização, algo assim, e o número de créditos também. Então, veja que a mesma coisa interessante aqui, que eu tenho o mesmo atributo, né, mas com o mesmo nome, né, em entidades diferentes, entidades filhas diferentes. É porque eu posso ter, por exemplo, a disciplina lá, banco de dados, e para a graduação ela é 4 créditos, e para a pós-graduação ela equivale a, sei lá, 2 créditos. Agora, com relação às restrições de totalidade ou parcialidade da herança. Então, aqui, voltando ao nosso exemplo aqui, né, super complexo aqui, o empregado, ele pode ser classificado com relação à sua função, designer, técnico ou engenheiro. Então, aqui nós temos uma herança parcial, né? Nem todo empregado é classificado dentro dessa classificação aqui em verde. Aqui também, ó, nem todo empregado é gerente, né? Todo gerente é empregado, mas nem todo empregado é um gerente. Então, eu tenho aqui parcial essa herança entre empregado e gerente. Mas todo empregado é assalariado ou horista. Então, a gente tem que definir uma classe filha para aquele empregado de ID 1, 2, 3, 4, nome, Tony Luiz. Ele vai ser assalariado ou horista? Ah, ele vai ser horista. Então, qual que é a escala de pagamento dele? Né? Ah, não, ele vai ser assalariado. Então, qual que é o salário dele? Então, eu tenho que identificar qual que é a classe filha que esse empregado, que tem essa relação de total aqui com a herança, né, nesse caso aqui do tipo de remuneração. Bom, então é isso. Basicamente é o que a gente tem que falar sobre herança aqui no banco de dados, né, e modelos de entidade de relacionamento estendido. Ele é praticamente a definição de herança para os dados, né, para as entidades de dados que nós temos. Então, nós vamos fazer mais alguns exercícios aí para fixar esse conhecimento aqui e juntar tudo isso com toda aquela parte de entidade de relacionamento que a gente já tinha visto, né? E depois dando seguimentos aí ao nosso conteúdo.